E se as luzes mais brilhantes da música escondessem as sombras mais escuras? Esta é mais do que uma história sobre canções pop. É uma jornada pela fama, amor, desilusão amorosa e os laços frágeis por trás do sucesso estrondoso do ABBA. Porque no auge do seu triunfo, quando o mundo inteiro cantava junto, algo estava silenciosamente se desfazendo. Antes de nos aprofundarmos, por favor, reserve um momento para si. Respire, beba um pouco de água e acomode-se. A história que você está prestes a ouvir merece toda a sua atenção. O ABBA foi outrora uma força imparável no mundo da música, vendendo mais de 400 milhões de discos e presenteando-nos com hinos atemporais como Dancing Queen e Mamma Mia. Por trás dos figurinos deslumbrantes, das performances eufóricas e dos números altíssimos nas paradas musicais, escondia-se uma narrativa de pressão, desilusões amorosas e lutas pessoais que poucos realmente viam. Como uma banda que parecia ter tudo pôde desaparecer repentinamente dos holofotes. O ABBA é uma daquelas raras bandas que instantaneamente despertam nostalgia. Seja você alguém que cresceu ouvindo seus discos de vinil ou que descobriu seus sucessos décadas depois, provavelmente já sentiu a magia que eles trouxeram para o mundo da música. Mas como quatro amigos suecos se transformaram em ícones globais? Sua ascensão não foi mera sorte. Foi uma combinação perfeita de talento nato, timing impecável e uma química mágica que cativou o público em todos os lugares. A transformação de uma modesta banda sueca em ícones internacionais é uma história tão emocionante quanto qualquer uma de suas canções. Sua jornada começou no final da década de 1960, muito antes de o mundo reconhecer seus nomes. Dois jovens músicos, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, perseguiam seus sonhos na cena musical local. Björn tocava com um grupo folk, o Routine Singers, enquanto Benny era tecladista de uma banda de rock chamada Hipstars. Nenhum dos dois sabia ainda, mas o destino já havia começado a entrelaçar seus caminhos. Quando Björn e Benny finalmente se conheceram, a conexão entre eles foi instantânea. A química musical era inegável. E logo, compor canções se tornou a linguagem que compartilhavam. Quase ao mesmo tempo, duas mulheres talentosas estavam construindo suas próprias identidades. Agnea Feldskog, uma artista solo com uma voz capaz de derreter corações, e Annie Freiredet Lyngstad, ou Freda, uma sofisticada cantora de jazz cuja elegância sensual a diferenciava. Elas também estavam em suas próprias jornadas, sem saber que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar com as de Björn e Benny de uma forma que mudaria tudo. No início da década de 1970, Björn e Benny começaram oficialmente a compor músicas como um duo, e suas composições estavam ganhando impulso. Não demorou muito para que suas respectivas companheiras, Agneta e Freda, se juntassem a eles, primeiro como um experimento informal, cantando juntas em festas e pequenos encontros. Eles logo perceberam que a mistura de suas quatro vozes criava algo mágico, mais do que harmonia. Era um som com alma. Essa faísca se acendeu em 1973. Quando o grupo participou do Melody Festivalen, a competição nacional da Suécia para o Eurovision. Embora não tenham vencido, retornaram em 1974 mais fortes e ousados com uma canção chamada Waterloo. A apresentação em Brighton foi nada menos que revolucionária. Seus figurinos deslumbrantes, energia contagiante no palco e som pop rock eletrizante quebraram todos os padrões do Eurovision. Eles não apenas venceram, como redefiniram a competição, lançando-se ao cenário internacional com grande impacto. O sucesso de Waterloo foi explosivo. Praticamente da noite para o dia, o mundo se encantou por esse quarteto peculiar com o acrônimo em comum ABBA, formado pelas iniciais de Agnea, Björn, Benny e Annie Freiredet. Sua energia era irresistível. Com sucessos como Honey Honey e Ring Ring, eles consolidaram sua reputação como realeza do pop. Mas o apelo do ABBA nunca se resumiu apenas a melodias cativantes. Era a imagem, a química, a alegria palpável que eles transmitiam, uma combinação que tornava impossível desviar o olhar. E enquanto sua música alcançava voos cada vez mais altos por trás do brilho, as primeiras rachaduras no conto de fadas começavam a aparecer. Meados da década de 1970 marcaram o momento em que o ABBA realmente explodiu, tornando-se um fenômeno mundial. Seus álbuns se esgotavam mais rápido do que podiam ser produzidos, e suas músicas conquistavam as paradas musicais
em países onde o inglês sequer era a língua nativa. Não importava se os ouvintes não entendiam todas as letras. As melodias e ritmos irresistíveis davam vontade de dançar. De qualquer forma, em 1976, Dancing Queen foi lançada e rapidamente se tornou o hino que os definiria. Não apenas alcançou o topo das paradas musicais em todo o mundo, como também garantiu o lugar de ABBA para sempre na história da música. Era o tipo de canção que fazia qualquer um se sentir imparável, mesmo que estivesse apenas se movendo ao ritmo na sala de casa. No entanto, a magia do ABBA ia muito além de refrões cativantes e performances brilhantes. O que os tornava verdadeiramente inesquecíveis era a forma como faziam as pessoas se sentirem. O ABBA não era apenas uma banda, era um estado de espírito, uma vibração, uma experiência completa envolta em som. Os fãs se conectavam profundamente com suas músicas, que conseguiam capturar emoções tanto universais quanto íntimas. Da melancolia de Fernando à paquera divertida de Take a Chance on Me, o ABBA tinha uma habilidade incrível de traduzir sentimentos em melodias que o mundo inteiro podia cantar junto. É claro que o imenso sucesso veio acompanhado de imensa pressão. No final da década de 1970, o ABBA era um dos grupos mais requisitados do mundo. Seus shows esgotavam em minutos, seus álbuns quebravam recordes e sua fama não dava sinais de diminuir. Mas a vida no topo não era tão fácil quanto parecia. Nos bastidores, o grupo trabalhava incansavelmente, passando longas e exaustivas horas em estúdio para aperfeiçoar seu som. Benny e Bjorn, em particular, eram conhecidos como compositores meticulosos, que não se contentavam com nada menos que a execução impecável. Essa busca incessante pela excelência impulsionou o ABBA a patamares sem precedentes, mas também introduziu tensão em seu processo criativo. Ainda assim, um dos segredos de sua longevidade foi a disposição para se reinventar. Enquanto muitas bandas da época se apegavam a fórmulas que funcionavam, o ABBA ousou explorar novos sons, novas histórias e novas emoções. Suas músicas não eram apenas sucessos pop. Eram pequenas obras de arte, capturando momentos fugazes de amor, saudade e alegria de uma forma que ressoava com milhões. E sua influência se estendeu muito além da música. Suas escolhas de moda extravagantes e presença de palco teatral os tornaram pioneiros da cultura pop, criadores de tendências cujo visual e estilo se tornaram quase tão icônicos quanto suas canções. No início da década de 1980, o ABBA já havia conquistado o que a maioria dos artistas só podia sonhar. Milhões e milhões de discos vendidos, incontáveis prêmios conquistados e um legado indelével gravado na base da música moderna. No entanto, mesmo enquanto desfrutavam desse sucesso estrondoso, as rachaduras sob a superfície começaram a se alargar. A fama trouxe suas pressões e as realidades pessoais começaram a pesar sobre cada membro. A ascensão do ABBA foi simplesmente espetacular. Mas, como a história frequentemente nos lembra, o que sobe aos céus eventualmente enfrenta a força da gravidade. Porque por trás dos holofotes cintilantes, a história do ABBA não era apenas sobre música, era sobre pessoas. Suas músicas eram radiantes, vibrantes e cheias de cor. Mas os relacionamentos entre os membros da banda eram igualmente complexos, se não mais. Afinal, imagine estar em um grupo onde seu parceiro artístico também era seu parceiro romântico. Parecia um conto de fadas perfeito à primeira vista, mas a verdade por trás de tudo era muito mais complicada. Respire fundo antes de continuarmos. Às vezes, histórias sobre beleza e genialidade também carregam uma sombra. Ao mergulharmos na jornada do ABBA, reserve um espaço no seu coração para as pessoas por trás da música. Enquanto o ABBA alcançava alturas que poucas bandas poderiam sequer sonhar, os próprios relacionamentos que um dia lhes deram força começaram a se desfazer lentamente, moldando não apenas sua música, mas também o legado que deixariam. No coração do ABBA não estavam apenas 4 músicos, mas 2 casais, Agnea e Björn, Benny e Annie Fred. Suas histórias de amor não eram meros panos de fundo. Elas estavam intrinsecamente ligadas à essência da banda, conferindo a cada canção um peso emocional autêntico. Quando o ABBA cantava sobre amor, saudade ou desilusão amorosa, os ouvintes acreditavam porque essas emoções eram vividas, não imaginadas. Mas essa intimidade trazia seus próprios riscos.
com a fama, veio o escrutínio, e de repente suas vidas privadas estavam sob uma lupa. O brilho de conto de fadas, de serem amantes e colaboradores, começou a desaparecer à medida que as pressões de turnês incessantes, longas sessões de gravação e o estrelato global aumentavam. Nos primeiros anos, Agneta e Björn pareciam o casal perfeito. A voz angelical dela combinava perfeitamente com o talento apurado dele para compor, criando uma parceria que parecia imparável. No entanto, quanto mais alto o ABBA subia, mais exigente se tornava o mundo deles. O ciclo interminável de viagens e apresentações deixava pouco tempo para os momentos tranquilos e de estabilidade que um casamento precisa. Agnea, em particular, sentia a pressão. Ela ansiava por voltar para casa, para os filhos, e pela sensação de estabilidade que aos poucos se esvaía à medida que o ABBA se transformava de um grupo pop sueco em um fenômeno mundial. Benny e Anni-Frid também enfrentaram sua própria tempestade. O que começou como um laço apaixonado parecia inabalável a princípio. Benny, o gênio criativo que ajudou a moldar o som do ABBA, e Freda, a cantora sofisticada e elegante que deu ao grupo seu toque único. Juntos, eles eram deslumbrantes, mas com o passar dos anos, suas carreiras e ambições pessoais impuseram novas exigências ao relacionamento. O que antes os unia começou lentamente a separá-los. No final da década de 1970, as rachaduras começaram a aparecer. O brilho superficial de suas canções começou a revelar sombras ocultas. Sucessos como Knowing Me, Knowing You e The Name of the Game carregavam um tom mais sombrio e introspectivo, insinuando turbulências sob a aparência polida. Os fãs talvez não percebessem na época, mas essas não eram apenas canções de amor. Eram diários emocionais musicados, capturando as lutas reais das pessoas que as cantavam. O ponto de virada chegou em 1979, quando Agneta e Berna anunciaram o divórcio. Para o público foi um choque. Como o casal, cuja química inspirou algumas das canções pop mais românticas do mundo, pôde se separar? No entanto, aqueles próximos à banda sabiam que a pressão havia se tornado insuportável. O que foi notável, porém, foi a decisão que tomaram posteriormente de continuar trabalhando juntos. Dia após dia, Agneta tinha que ficar em um estúdio cantando letras escritas por seu ex-marido, letras que muitas vezes a tocavam de perto, de forma dolorosa. Foi uma prova de profissionalismo e resiliência que a banda tenha seguido em frente. Mas a tensão não terminou aí. Apenas 2 anos depois, Benny e Anni-Frid também anunciaram a separação. E de repente, os 4 membros do ABBA não estavam mais unidos apenas pelo romance, mas pela música. A banda, que antes era movida pelo amor, agora se sustentava em um frágil equilíbrio entre talento artístico e resistência emocional. E, no entanto, dessa turbulência surgiu a beleza. Algumas das canções mais marcantes e inesquecíveis do ABBA nasceram dessa época. The Winner Takes It All talvez seja o exemplo mais notável. Uma balada tão crua e pungente que continua a ressoar décadas depois, cantada por Agneta com uma vulnerabilidade comovente. Parecia menos uma performance e mais uma confissão. Björn sempre negou que fosse autobiográfica. Mas para milhões de ouvintes, a dor em sua voz era real demais para ser ignorada. Esse paradoxo, a dor de um coração partido transformada em arte, os finais transformados em hinos, era o cerne agridoce da história do ABBA naqueles anos. E à medida que suas vidas pessoais se desmoronavam, sua música só se tornava mais profunda, preparando o terreno para o que viria a seguir. Apesar da turbulência emocional que os cercava, o profissionalismo do ABBA nunca vacilou. Eles continuaram comparecendo às sessões de gravação, subindo aos palcos e entregando as performances impecáveis que seus fãs esperavam. Superficialmente, o grupo mantinha uma frente unida, mas por trás da fachada brilhante, a atmosfera estava mudando. As amizades, antes naturais, que haviam sido a base de sua união, agora estavam sob tensão. Não era que eles tivessem deixado de se importar uns com os outros, de forma alguma. Mas o peso da história compartilhada, combinado com a pressão implacável de manter o sucesso global, criou uma tensão que não podia mais ser ignorada. No início da década de 1980, essas rachaduras ocultas tornaram-se cada vez mais visíveis. Sua música, embora ainda rica e belamente elaborada,
começou a carregar um tom melancólico. Canções como One of Us e When All Is Said and Done ressoavam com um ar de finalidade, como se os membros da banda estivessem silenciosamente se despedindo, não apenas de seus fãs, mas talvez uns dos outros. A alegria vibrante que outrora definia seus maiores sucessos havia se transformado em algo mais reflexivo, mais agridoce. É importante lembrar que o ABBA nunca foi apenas uma banda. Eles eram uma família, e como qualquer família, tinham momentos de harmonia e momentos de discórdia. O que tornou sua história notável foi a forma como transformaram essas experiências pessoais em música. Cada canção se tornou mais do que apenas uma melodia pop cativante. Era um retrato de suas vidas, um eco de suas emoções, capturando tanto a euforia do amor quanto a dor da desilusão amorosa com uma honestidade impressionante. Essa honestidade foi o que diferenciou o ABBA. Eles não apenas cantavam sobre amor e perda, eles viviam isso, e essa autenticidade permeava cada letra e cada nota. No início da década de 1980, o ABBA se viu numa encruzilhada. Suas melodias continuavam irresistíveis, sua narrativa afiada como sempre, mas o peso emocional de suas lutas pessoais começou a afetar todos os aspectos de suas vidas profissionais. Fazer música não era mais apenas criar sucessos. Tornou-se um ato de manter a banda unida, de navegar pela tempestade de emoções não resolvidas e dinâmicas frágeis que os cercavam. As pequenas fissuras que surgiram após os divórcios estavam se transformando em profundas rachaduras. Anos trabalhando lado a lado, celebrando triunfos, superando fracassos e compartilhando tanto avanços criativos quanto mágoas pessoais deixaram sua marca. O que antes era um sonho compartilhado por 4 amigos próximos começava a parecer um fardo pesado. Eles não estavam mais apenas produzindo música, eles caminhavam na corda bamba entre o dever e a emoção. Para piorar a situação, estavam sob os holofotes constantes. A mídia seguia cada passo deles, dissecando letras, performances e até a linguagem corporal. Os fãs especulavam sem parar. Seriam as músicas mensagens codificadas entre ex-amantes? Seriam conversas íntimas musicadas? O mundo não estava apenas consumindo a arte de ABBA, estava devorando suas vidas privadas. Dentro do estúdio, a atmosfera não era menos intensa. Benny e Bern, há muito reconhecidos como o coração criativo do grupo, começaram a conduzir o barco com mais firmeza. A visão deles estava evoluindo, impulsionando o ABBA em direção a sons mais sombrios, sofisticados e emocionalmente complexos. Essa nova direção rendeu alguns de seus trabalhos mais maduros e impactantes, músicas que ainda emocionam os ouvintes décadas depois. Mas com a inovação vieram os atritos. À medida que o equilíbrio da colaboração mudava sutilmente e o peso da mudança se instalava sobre o grupo. Para Agnetha e Annie Fred, as vozes inconfundíveis que levaram o ABBA à fama mundial, a mudança de direção da banda nem sempre foi fácil de aceitar. A harmonia suave e a colaboração natural que antes definiam seu som começaram a soar como uma disputa. Cada nova música os puxava em direções que nem sempre coincidiam com seus instintos. Essa tensão criativa veio à tona com mais clareza durante a produção de The Visitors, o último álbum de estúdio do ABBA. O brilho despreocupado da era Dancing Queen havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma banda que havia superado tempestades, tanto pessoais quanto profissionais. E a música refletia isso. The Visitors era sombrio, introspectivo e carregado de significado. Suas faixas exploravam temas como isolamento, incerteza e a dor silenciosa do tempo que se esvai. Canções como When All Is Said and Done e One of Us não eram apenas melodias, eram despedidas envoltas em letras agridoce e arranjos assombrosos. Ouvindo esse álbum, quase se pode sentir o peso em cada nota. A sensação de que aquilo não era apenas um disco, mas uma confissão. Mesmo com a música se tornando mais sombria, a dedicação do ABBA nunca vacilou. Eles continuaram a se apresentar para os fãs com a mesma energia deslumbrante que os consagrava no palco. Os sorrisos, a coreografia e as harmonias impecáveis não revelavam nada. Se você estivesse na plateia de um dos shows, jamais imaginaria a tempestade que se escondia por trás das cortinas. Mas por trás daqueles sorrisos havia exaustão e o esforço de manter a banda unida quando suas vidas pessoais já estavam desmoronando se tornava cada vez mais difícil de suportar. Para agravar a situação,
O cenário musical do início dos anos 80 estava em rápida transformação. O pop evoluía a uma velocidade vertiginosa. O som-disco, que outrora levara o ABBA ao topo, estava perdendo terreno, substituído pela ascensão do synth-pop, da New Wave e de novas vozes que redefiniam as paradas musicais. Embora o ABBA sempre tivesse se mostrado disposto a se adaptar, agora o fazia carregando o peso emocional de relacionamentos conturbados e ambições divergentes. Acompanhar o ritmo de uma indústria em constante mudança já é difícil o suficiente, mas fazer isso enquanto mal conseguia manter a banda unida parecia quase impossível. Mesmo assim, o ABBA seguiu em frente. Eles lançaram algumas músicas que mostravam sua arte em evolução, incluindo a assombrosamente bela The Day Before You Came. Muitos fãs a consideram uma de suas obras mais comoventes, uma canção que soa profundamente pessoal e estranhamente profética. Mas a essa altura, o destino já estava traçado. Os membros não estavam apenas sobrecarregados por desafios criativos e emocionais. Eles também começaram a olhar além do ABBA. Benny e Björn começaram a se dedicar ao teatro musical, plantando as sementes para projetos futuros como o xadrez. Agnia e Annie Fried, por sua vez, buscavam se estabelecer como artistas solo. O foco deles estava mudando e ficou claro que o ABBA não era mais a única prioridade para nenhum deles. No final de 1982, a banda decidiu discretamente dar um passo para trás. Eles não anunciaram uma separação, pelo menos não publicamente. Para os fãs e a imprensa, foi apresentado como uma pausa, uma oportunidade para cada membro explorar projetos individuais. Mas com o passar dos meses e dos anos, tornou-se inegável. O rompimento era definitivo. O ABBA havia chegado ao fim, não com fogos de artifício ou escândalos, mas com uma despedida suave e agridoce. Não houve colapso dramático, nenhuma briga explosiva para virar manchete. O fim veio devagar, inevitavelmente, como uma cortina que se fecha suavemente após o último ato. E talvez isso fosse apropriado, um encerramento respeitoso e elegante de um grupo que sempre se importou profundamente com seu legado e seus fãs. Em vez de deixarem que a turbulência os definisse, eles deixaram sua música falar por si, deixando um legado que continua a brilhar atemporalmente. Quando o ABBA finalmente se afastou dos holofotes, não foi apenas o fim de uma banda. Parecia o fechamento de um capítulo de ouro na própria história da música pop. Por anos, sua música esteve tão profundamente entrelaçada no tecido cultural que imaginar um mundo sem novas canções do ABBA parecia quase impensável. E, no entanto, enquanto os 4 membros seguiam caminhos separados, a história não terminou. Em vez disso, entrou numa nova fase, repleta de nostalgia, reinvenção e a prova incontestável do quão poderosa era a sua música. Os anos 80 tornaram-se uma década curiosa para o legado do ABBA. Enquanto os membros seguiam projetos a solo, a presença coletiva do grupo parecia ficar em segundo plano. A música pop estava a evoluir rapidamente. A disco tinha desaparecido. A New Wave e o synth pop estavam a ganhar terreno e o som melódico e brilhante do ABBA já não correspondia às tendências da época. Para Benny e Björn, a transição significou canalizar sua energia para o teatro musical. Juntos eles criaram Chess, um projeto ousado e ambicioso que demonstrou seu talento para compor músicas complexas e carregadas de emoção. Isso não foi apenas um projeto paralelo, foi um novo capítulo artístico. Canções como I Know Him So Well se tornaram sucessos por si só, provando que o brilhantismo criativo de Benny e Björn podia florescer mesmo fora do ABBA. Enquanto isso, Agnia e Annie Fried seguiram caminhos bem diferentes. Agnia lançou uma carreira solo, com álbuns que destacavam sua voz etérea e vulnerabilidade. Embora tenha alcançado sucesso, era evidente que a atenção da mídia a afetava profundamente. Sempre a integrante mais reservada do grupo, Agnata lutava para se adaptar à vida fora da bolha protetora de ABBA. A atenção implacável da mídia apenas amplificava seu desconforto e, em vez de encontrar paz após o fim da banda, ela parecia se isolar ainda mais. Foi de partir o coração para os fãs que a adoravam, pois a liberdade que ela tanto almejava lhe trouxe pouco alívio. Annie Fried, por outro lado, abraçou sua independência com determinação. Ela lançou Something's Going On em 1982, produzido por Phil Collins. Uma mudança marcante em relação ao pop polido do ABBA. O álbum trazia uma energia mais sombria, com influências de rock, que
que revelou um novo lado de sua arte, conquistando elogios da crítica e sucesso comercial. Por um tempo, Annie prosperou em sua carreira solo, mas assim como seus colegas de banda, ela também acabou optando por se afastar das exigências implacáveis da indústria, trocando os holofotes por uma vida mais tranquila e privada. Com o passar dos anos, a ausência do ABBA deixou um vazio notável no mundo da música. Sua partida foi agridoce para os fãs. Eles haviam proporcionado tanta alegria, mas nenhum outro artista conseguiu preencher o espaço que deixaram. No entanto, sua música se recusou a desaparecer. Em vez disso, começou a crescer em importância, tornando-se maior que a própria banda, ganhando gradualmente novos significados e relevância. O ponto de virada ocorreu na década de 1990, quando a música do ABBA experimentou um renascimento extraordinário. Tudo começou com o lançamento de ABBA Gold, uma coletânea de grandes sucessos que instantaneamente relembrou ao mundo o brilho da banda. O álbum foi um sucesso estrondoso, vendendo milhões de cópias e apresentando clássicos como Mamma Mia e Dancing Queen a uma nova geração. De repente, o ABBA não era apenas uma lembrança do passado, eles eram uma sensação novamente. O que tornou esse ressurgimento notável foi a naturalidade com que aconteceu. Sua música sempre foi atemporal, mas na década de 1990 parecia ressoar com uma energia renovada. As músicas do ABBA começaram a aparecer em filmes, programas de TV e comerciais, tornando-se referências culturais tão vibrantes quanto décadas atrás. Para o público mais jovem, o ABBA era novidade, divertido e irresistivelmente cativante. Para os fãs de longa data, era como reencontrar um velho amigo. E então, chegou o momento que realmente consolidou seu retorno. A estreia de Mamma Mia em 1999. Estreando no West End de Londres, o musical Jukebox pegou os maiores sucessos do ABBA e os transformou em uma história emocionante e inspiradora. Foi mais do que um espetáculo teatral. Foi uma celebração, uma alegre reinvenção da música do ABBA que capturou tanto o espírito da banda quanto os corações do público mundial. Quando o musical Mamma Mia saltou dos palcos para as telas em 2008, com Meryl Streep à frente de um elenco estelar e brilhante, não se tornou apenas um sucesso de bilheteria global. Consolidou o lugar do ABBA na cultura pop para sempre. O que havia começado como uma celebração nostálgica de sua música se transformou repentinamente em um fenômeno mundial, apresentando suas canções a milhões de pessoas que nunca haviam vivenciado o ABBA em seu auge. O que torna este capítulo tão extraordinário é a forma como desafiou completamente as expectativas. A maioria das bandas desaparece no esquecimento após a separação. Seus maiores sucessos ficam relegados a playlists de músicas antigas ou enterrados nos cantos empoeirados da memória. Mas a história do ABBA foi diferente. Suas canções não apenas perduraram, elas prosperaram, tornando-se ainda maiores, ainda mais amadas do que quando dominaram as paradas musicais pela primeira vez. Suas melodias pareciam viajar sem esforço através das gerações, ressoando com novos ouvintes e reacendendo a paixão dos fãs de longa data. Era um tipo raro de magia, um testemunho de sua arte, seu dom para contar histórias e sua incrível capacidade de destilar emoções humanas universais em músicas que pareciam, ao mesmo tempo, pessoais e profundas. No entanto, à medida que o legado do ABBA se consolidava, uma pergunta pairava no ar, impossível de ignorar. Eles se reuniriam algum dia. Os fãs não conseguiam parar de sonhar com isso e os entrevistadores nunca cessavam de perguntar. Os membros da banda, embora gentis, sempre foram cautelosos em suas respostas. Deixaram a porta entreaberta, mas deixaram claro que uma reunião não estava nos planos. Não havia animosidade entre eles. Ao que tudo indica, os quatro permaneciam unidos por um profundo afeto, mas entendiam que a alquimia única do ABBA estava ligada a um momento específico no tempo. Tentar recriar essa magia corria o risco de quebrar o encanto. Mesmo assim, o sonho se recusava a desaparecer. Indícios e sussurros surgiam de tempos em tempos, cada um deles enviando uma onda de esperança para seus fãs ao redor do mundo. E então, em 2016, surgiu uma faísca que reacendeu a chama. O ABBA se reuniu para uma apresentação particular em uma festa em Estocolmo. Foi breve, foi íntimo, mas para os fãs foi simplesmente extraordinário. Ver Agneta, Björn, Benny
e Annie Fried juntos novamente foi como entrar em uma máquina do tempo, uma lembrança fugaz, porém poderosa, da alegria que compartilharam com o mundo. Essa é a parte fascinante da história do ABBA. Mesmo décadas após o seu suposto fim, ela continuou a evoluir. Sua música permaneceu tão presente como sempre, uma trilha sonora para inúmeras vidas. Para as gerações mais jovens, canções como Dancing Queen soavam tão frescas como se tivessem sido lançadas ontem. Para os fãs mais antigos, a música carregava o peso de memórias queridas. A magia do ABBA perdurou porque era atemporal, porque falava ao coração de maneiras que nunca perderam o brilho com o passar do tempo. Sua jornada não foi isenta de dificuldades, mas o que emergiu foi uma história de resiliência, criatividade e o poder inabalável da música para unir gerações. Quando o ABBA finalmente anunciou seu retorno com novas músicas, o mundo reagiu com uma mistura de incredulidade e pura empolgação. Seria possível recapturar a magia depois de tantos anos? Como soaria o ABBA no século XXI, após décadas de silêncio, depois de tantas mudanças na música e na própria vida? Os fãs estavam divididos entre a esperança e uma curiosidade cautelosa. Mas uma coisa era certa, a expectativa era palpável. A jornada até aquele momento havia sido longa e complexa. Durante anos, a ideia de uma reunião pairou no ar como um sonho distante. Não que a banda tivesse se desentendido. Na verdade, os membros mantinham uma boa relação, mas estavam bem cientes dos riscos. Como retornar depois de 4 décadas sem ser esmagado pelo peso de expectativas impossíveis? Como encarar um mundo que os transformou em lendas, figuras quase mitológicas? Não foi uma decisão tomada de forma leviana. Contudo, como Benny explicou mais tarde, o momento finalmente pareceu certo. Eles redescobriram uma forma de trabalhar juntos que era natural, livre de pressão e, é o mais importante, alegre. Essa sensação de leveza se tornou a base para um novo capítulo. O que tornou seu retorno tão especial foi a sua autenticidade. O ABBA não estava tentando seguir tendências ou competir com artistas mais jovens que dominavam as paradas musicais. Eles não estavam interessados em recriar o brilho da era disco. Em vez disso, escolheram ser fiéis a si mesmos, criar músicas que refletissem quem eles eram agora, como indivíduos e como uma banda, com décadas de experiência de vida. O resultado foi Voyage, o álbum de 2021, uma obra que soava atemporal e moderna ao mesmo tempo, como se uma ponte tivesse sido construída entre o ABBA dos anos 70 e o ABBA de hoje. Cada música carregava o peso da memória e a centelha da renovação. Faixas como I Still Have Faith in You e Don't Shut Me Down não eram apenas novas adições ao catálogo da banda. Eram reflexões profundamente pessoais sobre resiliência, amor e a passagem do tempo. Ao ouvi-los, era possível sentir a paixão em cada letra, cada harmonia, cada nota. E embora a nostalgia estivesse presente em todo o álbum, ele nunca resvalava para a imitação do passado. Voyage era menos uma viagem nostálgica e mais uma celebração de tudo o que eles haviam sido e de tudo o que ainda eram capazes de se tornar. Mas as surpresas não pararam por aí. Junto com o álbum, veio um projeto inovador que expandiu os limites da música ao vivo, o Voyage Virtual Concert. Utilizando tecnologia de ponta, o ABBA apareceu no palco como avatares digitais, recriações perfeitas de suas versões mais jovens, apresentando-se ao lado de uma banda ao vivo em uma arena construída especialmente para o show em Londres. A ideia era ousada, quase inimaginável, mas funcionou. Os fãs foram transportados de volta no tempo, enquanto vivenciavam algo completamente novo. A reação foi simplesmente fenomenal. Críticos e público elogiaram o show por sua inovação e seu poder emocional. Ele alcançou um equilíbrio delicado entre nostalgia e reinvenção, provando que o ABBA não havia retornado apenas para reviver a antiga glória. Eles voltaram para adicionar mais um capítulo inesquecível à sua história. O que sempre diferenciou o ABBA foi a maneira como sua música se conecta com as pessoas. Desde o início, suas canções capturaram emoções universais. A emoção do amor, a dor de um coração partido, a esperança de um novo começo. Voyage carregava esse mesmo espírito, lembrando aos ouvintes que, mesmo após 40 anos, a magia da banda ainda brilhava intensamente. Os resultados falaram por si. O álbum alcançou o topo das paradas em todo o mundo. Embora os concertos virtuais tenham atraído fãs de todas as idades,
Desde aqueles que cresceram com o ABBA até adolescentes que os ouviam pela primeira vez, a presença dos membros da banda era inegável em cada música, cada letra, cada detalhe cuidadosamente elaborado. Olhando para trás agora, a trajetória do ABBA parece quase surreal. De 4 jovens sonhadores na Suécia, a ícones globais, eles enfrentaram as tempestades da fama, do amor e da desilusão amorosa e ainda encontraram uma maneira de voltar para lembrar ao mundo porque ele se apaixonou por eles em primeiro lugar. A história deles não se resume ao sucesso estrondoso nas paradas musicais. Trata-se de resiliência, criatividade e do poder duradouro da música para unir pessoas através do tempo e do espaço. E talvez essa seja a parte mais bonita de tudo. A história do ABBA nunca terminou de verdade. Ela simplesmente continua evoluindo, assim como as emoções que suas canções continuam a despertar. Mas agora eu gostaria de saber a sua opinião. O que o retorno do ABBA significa para você? Voyage pareceu um reencontro com velhos amigos ou o início de algo completamente novo? Compartilhe seus pensamentos. E enquanto isso, talvez respire fundo, beba um pouco de água e deixe a música prolongar um pouco mais o seu olhar